E temos aí bomba do Flávio Dino e chororô já da família Bolsonaro. Olha, o Eduardo e o Flávio perceberam que o plano deu errado. O plano deu completamente errado, eles são aí completamente isolados hoje da elite financeira brasileira que, vou falar, tinha uma boa interlocução com a família Bolsonaro, tinham empresários bilionários aí, inclusive grandes patrocinadores dos veículos de comunicação, da Globo, Band, SBT, etc., que gostam da família Bolsonaro e que são bolsonaristas ou eram bolsonaristas. Porém, depois aí das tarifas ao Brasil, essas pontes aí foram explodidas. É isso que aconteceu. Quebraram as pontes, então isolaram a família Bolsonaro. E aí, o plano do Eduardo Bolsonaro era que a Lei Magnitsky causasse ali pânico em ministros do STF, em políticos do Brasil e em empresários brasileiros, e esses empresários fossem pressionar aí para ter uma anistia para o Bolsonaro. E aconteceu o oposto. O Hugo Mota falou aí no sábado que não vai ter anistia para ninguém, que isso não será votado e que quem planejou aí até morte de ministros do STF jamais vai ser aí beneficiado com nenhum tipo de anistia. Recado direto para o Bolsonaro, assim, você será preso. Depois, no mesmo dia, o Hugo Mota encaminhou 4 pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética, que deve cassá-lo, porque agora os empresários, que são os chefes desses deputados, vamos lembrar, a imprensa chama de centrão deputados que são de direita. Esses deputados são empregados de empresários bilionários. E eles roubam muita grana junto, muita grana. E quando eu digo roubo, às vezes é legalmente esse roubo. Por exemplo, a Câmara dos Deputados aprovou mais de 800 bilhões de reais por ano em isenção de impostos. Então você, plantonista, você paga imposto. Se você não pagar imposto e cair na malha fina, você vai receber multas, vai se ferrar. Porém, inúmeros empresários bilionários não pagam um centavo, porque legalmente, por lei da Câmara dos Deputados, eles têm direito a isenções. Olha só como é que são as coisas. E aí, esses empresários aqui estão falando, ó, queremos a cabeça de toda a família Bolsonaro, né? Para sobrar um deles aí para contar a história. Então o Flávio percebeu, deu ruim para ele. E aí, quem é plantonista já está sabendo desde muito antes, porque eu avisei aqui em vários vídeos, o Flávio Dino tomou a decisão que oficializa o que eu havia dito antes, que é a Lei Magnitsky não vale no Brasil. Se um banco quiser aplicar a Lei Magnitsky no Brasil, o Supremo Tribunal Federal vai impor multa a esse banco. Vai dizer, olha, você não pode tirar ou bloquear a conta do Alexandre de Moraes, ou de quem quer que seja, cidadão brasileiro, sem uma ordem da justiça brasileira. E o banco não pode falar, não, mas a Justiça dos Estados Unidos disse que como eu sou um banco que tenho representação nos Estados Unidos, vamos supor, o Banco do Brasil tem nos Estados Unidos, Banco do Brasil, América. E aí, o Banco do Brasil diz, como eu tenho representação lá, eu também faço negócios em dólar, eu tenho que bloquear o Alexandre de Moraes. Aí o Supremo Tribunal Federal vai dizer, não, você não pode. E se você não desbloquear a conta dele, vai ter multa diária de tanto. E as multas vão aumentando. E a gente sabe que, estamos aí falando de soberania nacional, as multas vão ser altas, milionárias. E aí o banco vai ter que escolher se vai pagar a multa ou se vai fazer valer a lei dos Estados Unidos em cima da lei do Brasil. Só que eu dei o exemplo do Banco do Brasil, que é um banco estatal. Porém, o Bradesco, por exemplo, o presidente do Bradesco, CEO, né, que é como se chama aí, ele é um militar bolsonarista, raiz, bem bolsominion, mas bem bolsominion mesmo, dos piores. Assim que foi anunciada a Lei Magnitsky, ele disse que o Bradesco já está aplicando ao Alexandre de Moraes. Depois saiu na imprensa que o Alexandre de Moraes não tem nenhuma relação com o Bradesco, ou seja, não tem conta, não tem seguro, não tem nada lá. Mas você vê como é o viralatismo de quem é bolsominion raiz. Se você aí, plantonista, tem conta no Bradesco, eu posso falar, faça um boicote, tá? Vai lá, fecha e abre em outro banco, porque é isso aí que faz o Bradesco. Além de ser um dos bancos aí que financiaram o golpe na Dilma, etc. Mas aí foram todos, né? Dificilmente você vai conseguir fazer conta num banco, a não ser os públicos, que não tenham participado ali da tentativa do golpe de 2016, do consórcio de mídia que foi financiada por esses bancos para prender o Lula e para que o Bolsonaro ganhasse a eleição em 2018. Vamos lembrar disso tudo. Essa elite financeira é quem fez toda essa desgraça no Brasil e quem está aí a vento em popa com o plano T, que foi aí, implodiram aí, o bolsonarismo acabou com o projeto Tarcísio, né, que era o plano deles, mas você vê, tem um escândalo aí de mais de R$1 bilhão em propina na Secretaria da Fazenda do Tarcísio, e a imprensa, saiu matéria no Fantástico ontem de 10 minutos, sem citar o nome do governador. Consegue imaginar se tivesse um escândalo com o braço direito do Haddad,
Secretaria da Fazenda do Tarcísio é o equivalente ao Ministério da Economia do Lula, ou Ministério da Fazenda, como alguns gostam de chamar. E imagina se o braço direito do Haddad tivesse recebido 1 bilhão em propina. Você consegue imaginar o Fantástico fazendo matéria de 10 minutos sem citar o Haddad e o Lula? Pois bem, foi isso que a Globo fez sobre, e tá fazendo toda a imprensa sobre as matérias aí de corrupção no governo Tarcísio. Não citam o Tarcísio. Inclusive a Folha chamou de mal-estar o escândalo de corrupção. É um mal-estar pro Tarcísio. Que coisa, mal-estar. O cara, o seu braço direito roubou R$1 bilhão. Aliás, recebeu 1 bilhão de propina. Se ele recebeu 1 bilhão de propina é porque o crime que foi cometido foi muito mais de 1 bilhão. Essa é a nossa imprensa. Então, mas o projeto T foi implodido. Inclusive o chefe, entre aspas, do Tarcísio, que é o Kassab, que é secretário dele, o mais importante, disse: Tarcísio não deve ser candidato à presidência, ele deve ser candidato à reeleição. Ok, em meio a isso tudo, o Flávio Dino toma a decisão que oficializa o que eu disse. Vou ler aqui trecho da decisão do Flávio Dino que causou desespero. Logo após a decisão, teve post aí do Eduardo Bolsonaro, do Nicolas, do Flávio Bolsonaro, todos eles em pânico, porque o Flávio Dino acabou de dar aí o checkmate em Donald Trump e em todos. Isso num dia em que o Alexandre de Moraes está sendo aí exaltado na imprensa estadunidense, já eu falo disso. Então com vocês aqui, ó, trecho da decisão do Flávio Dino. Vou mostrar aqui, vamos ver se vai dar pra ler aí. A letrinha tá pequena, né? Inclusive, isso aqui já tá sublinhado, o trecho mais importante, que é, vou ler aqui para